Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tiago. Estamos aqui no Água Jaruanda para falar sobre os 9 remédios para as dores da alma. Eu estava lendo uma revista chamada Bons Fluidos, que é uma revista que eu gosto bastante. E aí, quando eu estava na leitura dessa revista, eu me deparei com uma temática bem parecida com essa daqui, os 9 remédios para as dores da alma. E aí me chamou a atenção, porque aparentemente a gente tem uma repulsa, não quero falar sobre isso, dores da alma, pode ser um assunto muito triste, enfim. Mas depois que eu fiz também algumas pesquisas em paralelo à temática, eu fui percebendo que é algo muito benéfico e que nos convida a uma inteireza, que é algo que a gente sempre vem falando aqui no Água Jaruanda. Então, eu separei inclusive essa imagem aqui, mostrando o comprimido diferencial de que em muitos momentos da nossa vida a gente precisa. E a primeira reflexão que eu coloquei é a seguinte: há uma farmácia simbólica dentro de cada um de nós e pode ser acessada sempre que algo dói, oprime, desequilibra. Ali estão os frascos da simplicidade, alegria, tolerância e outros bálsamos. A próxima reflexão: podemos ser nós mesmos hoje aqueles visitantes do mestre barra Prajna, impactados pela marcha competitiva, intolerante e egoísta da vida, com dificuldade para o convívio sadio, de união e entendimento. Então, todo esse arcabouço de condicionamento que vivemos na estrutura das nossas vidas, da estrutura básica, nos leva ao quê? Ao egoísmo, né? Tudo isso que está aqui nessa reflexão, a intolerância, a uma marcha competitiva, porque quando a gente vai para o colégio, a gente é convidado a sempre ser o melhor da turma, a maior média, o maior destaque. Eu, particularmente, quando estudava no ensino que mudou, fundamental, sempre era condicionado a essa marcha competitiva. E lá no colégio que eu estudei tinham medalha de ouro, prata e bronze. Então somente 3 pessoas dentro daquela série eram as pessoas privilegiadas. Os demais estavam fadados a ficarem somente desejando algum dia estar no lugar daqueles 3 privilegiados. Isso daí causa uma frustração muito grande, porque aquelas pessoas que não conseguiam atingir a maior média para ser ouro, em segundo lugar para ser prata e a de ser bronze, ficava sempre com um sentimento de frustração. E até mesmo as pessoas do fundão, né? Quem não lembra do pessoal do fundão? Quem já não fez parte do pessoal do fundão, né? E aí causa uma revolta e uma panelinha, porque o pessoal do fundão não fala com o pessoal da frente, que senta logo na frente, que são os CDFs. E aí vai causando uma separatividade desde então. Então isso daí vai causando uma das primeiras cicatrizes na nossa alma, né? O sentimento de exclusão, quer seja por você ser um destaque na sala, e aí você recebe uma culpa por ser destaque, ou porque você simplesmente, como já não conseguiu ser destaque, então você abre mão do lugar de destaque e agora você quer mesmo fazer bagunça e tocar a vida do jeito que der. Sem contar o bullying, né? Que hoje em dia está muito bonito essa questão, né, do bullying, né? Bonito que eu digo é o nome, né? Colocar o nome americanizado, né? E tem toda uma questão da psicologia abraçando todas essas pessoas. Só que particularmente a gente não precisa nem ir muito longe. Particularmente na década de 90, que é o que eu me lembro, que eu participei dessas tratativas, a gente não sabia o que era bullying, e as pessoas que eram gordinhas, que tinham já orientação sexual já ali desenvolvida e aflorada naquele momento, baixinhos, enfim, né? Quem era negro, quem era branco demais, quem tinha vitiligo, quem tinha isso, aquilo, outro, eram marginalizados e não existia, infelizmente, um arcabouço ali, pedagógico, psicológico, para poder acolher
e diminuir esses traumas na alma daquela pessoa. Hoje em dia, inclusive, tem na constelação familiar, tem especialistas em constelação familiar escolar. Eu mesmo tenho um amigo que ele se especializou, um amigo e uma amiga, uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, e ele é de São Paulo, que eles são especialistas em constelações familiares escolares. Eles atuam nas escolas públicas e privadas, principalmente para a questão de casos com bullying. Então é uma cura por meio da conscientização magnífica, por meio da constelação familiar. E por vezes carentes de um afago, incentivo ou olhar mais límpido e agregador. Sinta como você está agora. Qual o sentimento que vem agora dentro de você depois que eu falei tudo isso? Depois que eu fiz você lembrar lá da época da sua escola. Com certeza muitas pessoas fizeram uma reflexão, né? Na época da escola, se foi o agressor do bullying ou se foi o receptor do bullying. Isso daí rapidamente vem na nossa mente. Guarde isso. Então, os 9 remédios, todos eles são infusões aromáticas que ajudam a diluir os destrutivos venenos emocionais que ameaçam a saúde física e o nosso bem-estar. Então, o primeiro frasco do remédio é o remédio da simplicidade. Fantástico. O básico, aquele que permite aos demais remédios agir com maior eficiência, porque ser simples é remover falsos obstáculos e abrir passagem para o que verdadeiramente importa. Simplicidade a gente tem que desmistificar que está associado à pobreza, não tem nada a ver. A pessoa ser simples não está associado a ser pobre. Daqui a pouco vamos desenvolver mais sobre isso. Lembrar disso ajuda o ser humano a parar de se complicar e gastar tempo e energia com uma insistência cega. Então, quantas pessoas a gente conhece ou quantos momentos nós nos pegamos sendo completamente complicados? Descomplique, é muito mais simples do que você imagina. O problema é do tamanho de um grão de areia e você está colocando do tamanho de uma duna. Não é isso? E tem muitas pessoas, não só em si, mas para o outro, causam uma complicação ao invés da simplicidade na resolução das coisas. E como se consegue isso? Focando no essencial, no que de fato nos sacia e completa, que é o verdadeiro alimento da alma, sem artificialismo, sem cultivar segundas ou terceiras intenções. Isso daí a gente consegue aplicar principalmente na esfera espiritual. Quantas vezes a gente não complica a nossa vida espiritual? Quantas vezes a gente não coloca tantos paradigmas e artefatos para que a gente sinta efetivamente uma presença divina ali e ali cada vez mais a gente vai mergulhando numa areia movediça que não tem fim, um verdadeiro buraco negro. Sendo que na simplicidade é onde está o verdadeiro contato com o ser divino que todos nós estamos buscando. Algumas pessoas às vezes falam, mas essa religiosidade que tem orixás, pretos velhos, enfim, que a gente não consegue nem visualizar. Às vezes até um preto velho está materializado, incorporado, digamos, em algum médium, um orixá, enfim. Mas eu não consigo acreditar nessa religiosidade que eu não vejo, não enxergo. Mas como é que você acredita em Deus e você nunca enxergou Deus? E por que você acredita em Deus sem enxergá-lo e não acredita nos orixás, forças da natureza, sem enxergá-los? Estamos dentro da mesma lógica de pensamento, né? Então, se a gente não acredita nas forças da natureza personificadas pelos orixás, automaticamente, então, a gente não acredita em Deus. Porque se for pela lógica de que porque eu não vejo, eu não acredito, então Deus você nunca viu. Então você também vai ter que parar de acreditar em Deus. Ou você vai se descobrir que nunca você acreditou em Deus. Porque você tem uma lógica no seu raciocínio que não permite você acreditar em nada que você não visualiza. Então, se você não viu Deus, você jamais poderá entender o que são orixás, pretos velhos, caboclos ou qualquer estrutura energética que seja apresentada a você. Descomplique, simplifique. Só quem se conhece sabe do que realmente precisa e qual a quantidade suficiente para a plena satisfação, afirma o psicoterapeuta Tiago Guimarães, de São José do Rio Preto. À luz da simplicidade, a vida flui pelas veredas
mais generosas. Descomplique a vida, simplifique. E aí vamos para o segundo remédio, que é o remédio da tolerância. Necessitamos aceitar duas verdades bastante significativas. Nem todas as coisas desagradáveis podem ser evitadas. E mais importante, muitas coisas são desagradáveis porque nós a tornamos assim. Esclarece Saradava Shanti. Essa daqui ela é uma entidade, tem alguns livros já canalizados bem interessantes. Então, se vocês quiserem depois, eu posso indicar alguns livros desse espírito aqui, Sarada Shanti. Ou seja, a tolerância é uma manifestação de sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual. É um respeito. A gente colocar esse remédio da tolerância dentro de nós é a gente colocar o pleno respeito. Primeiramente, o autorrespeito. Porque muitas vezes na nossa vida a gente anda sem honrar nem mesmo o nosso corpo, a nossa alma, a nossa história. Quiçá respeitar a história do outro e as diferenças que o outro possui, porque o outro é um outro ser humano. Não é igual a mim, a você ou qualquer outra pessoa. Cada ser humano tem um sistema lógico diferente. Então, o óbvio é que cada um seja diferente. Então, quando a gente vai tomando o remédio da tolerância, a gente vai respeitando muito mais o outro. Dentro não das diferenças, mas dentro da naturalidade que o outro tem. Porque eu sou de um jeito, você é de outro. E juntos podemos nos respeitar. Dentro do remédio da tolerância, nos respeitar. Então, se isso é muito bem internalizado, muitas intolerâncias religiosas, elas caem por terra. Muitas intolerâncias pela cor da derme, elas caem por terra. Porque, na realidade, eu entendo que são seres humanos com comportamentos naturais. Agora, o que acontece? Às vezes eu posso não ter tanta afinidade com a proposta de comportamento do outro, mas eu vou ter naturalmente com outra pessoa, porque nós, seres humanos, somos completamente associativos, somos seres programados para nos associar. Então, sempre a gente está buscando grupos, guetos, sociedades restritas, para nos fazer lembrar quem efetivamente somos. E aí vem um outro remédio, que é o remédio do comedimento. Viver como hábil, equilibrista. É possível se aprendermos a valorizar não só a importância de cada ação a ser manifestada, como também ponderando suas prováveis consequências. Antes de agir, respire e reflita. O que eu disser ou fizer trará transtornos ou soluções. Então, se a gente, antes de muitas ações da nossa vida, parássemos para fazer esta pequena frase, muitas dores na nossa alma poderiam ser evitadas. O que eu disser ou fizer trará transtornos ou soluções. Então, se a gente, a partir de agora, conseguir parar um pouco, respirar e lembrar dessa pequena frase, a gente vai conseguir definitivamente não abrir tantas feridas na nossa alma. A gente vai precisar cada vez menos do remédio do comedimento. Não porque a gente não precise nunca mais. Não, mas porque o remédio do comedimento já vai ter suturado, fechado várias feridas da nossa alma, porque antes a gente não sabia como, mas agora eu estou te dando a fórmula de como você ser efetivamente uma pessoa comedida. Ponderar se vai trazer transtornos ou soluções, algumas coisas na sua vida, alguma ação. Então, para Epicuro, um filósofo grego, a paz do corpo e da alma constitui uma só realidade. E nada que não seja essencial para viver serve para a felicidade. Lembra Clóvis de Barros Filho. Então, isso daqui eu achei bem interessante. Nada que não seja essencial para viver serve para a felicidade. Nada. O que é essencial atualmente na sua vida? O que é essencial?
na sua vida atualmente, que traz felicidade a você. Fora disso, podemos descartar. Ou seja, alcançado por quem sabe trilhar o caminho do meio. Buda e tantos outros mestres já falavam sobre isso. Já falaram, já deixaram registrado. É o caminho do meio, é o caminho do comedimento. É você saber ser equilibrado e não perfeccionista. E aí vem um outro remédio, que é o remédio da alegria contemplativa. Nesse estado de alma, qualquer coisa, por mais simples e pequenina que seja, pode ser o ponto de partida de uma experiência transcendental. O remédio da alegria contemplativa. Para vivenciá-la, contudo, é necessário remover as capas de crenças e preconceitos que normalmente cobrem nossos olhos e deturpam a realidade. Isso daqui a gente pode observar em vários momentos da nossa vida. Se eu perguntar agora, você consegue descrever qual foi o trajeto que você fez da sua casa para o seu trabalho, me dando riqueza de detalhes de muitas coisas que você passou aí neste caminho, nesse trajeto? Algumas pessoas podem me dizer alguns itens, outras nem se lembram. Pior, se eu perguntar, me descreva quais foram as coisas que você observou de onde você saiu até você chegar aqui no Água Jaruanda. Muitas pessoas não vão se lembrar, porque a gente vive em muitos momentos no piloto automático. Às vezes muitas pessoas chegam nas casas espirituais buscando desenvolver a mediunidade, mas sem saber qual o motivo, qual o propósito e qual o objetivo desse desenvolvimento espiritual. Muitas outras ainda querem incorporar, porque na lógica da pessoa, somente os que incorporam são aqueles que recebem a dádiva divina e são os iluminados, porque materializam algum tipo de energia. E aí vai colocando debaixo do tapete o direito divino da alegria contemplativa. Em muitos momentos espirituais, principalmente falando, já que estamos aqui numa casa espiritual, a gente deixa de exercitar a alegria contemplativa, de estarmos em uma gira de pretos velhos, estarmos numa gira de ciganos, estarmos em um momento meditativo guiado pela espiritualidade, estarmos em um momento contemplativo sentindo a força do nosso orixá e não essencialmente tendo que visualizar, porque cada um vai enxergar efetivamente do seu jeito o orixá, já que é uma energia da natureza materializada de acordo com a decodificação neural que cada um possui. Então, com isso, a gente vai liberando muitas crenças que a gente vai sendo condicionado e vai chegando mais próximo à essência, que esse é o objetivo de todos nós. É nos colocarmos na posição de observadores da própria vida e percebermos que as coisas não acontecem conosco, e sim para nós, para o nosso aprendizado. Tudo, efetivamente, para o nosso aprendizado. Tudo. Sem arrependimentos. Tudo foi necessário para que cada um efetivamente precisasse chegar no dia de hoje para receber todas essas palavras que estão sendo distribuídas para a reflexão de vocês. Assim relembramos nossa verdadeira natureza e aceitamos que tudo está certo em ser como é. Isso daqui não nos convida a uma procrastinação. As coisas são do jeito que é, então não vou me movimentar. Não, mas dentro de uma resiliência, a gente pode empreender muitas coisas, inclusive construir várias molas que vão impulsionar a gente para o progresso. E a gente tem um outro remédio, que é o remédio do desapego. Esse remédio é fantástico. Para alguns, esse é um remédio difícil de engolir. Quando a gente fala desapegue, parece que está fazendo um convite para que a gente renuncie. Mas desapego não tem nada a ver com a renúncia absoluta de nada. Mas só ele contém o princípio ativo da liberdade. Descobrimos em sua bula que com o desapego aprendemos a cuidar de alguma coisa, amando-a e respeitando-a,
sem cultivar qualquer sentimento de posse sobre ela, já que tudo é temporário neste plano. Então, quando a gente escuta, às vezes, dos guias espirituais, desapegue do seu pai, desapegue da sua mãe, desapegue do seu filho, desapegue da pessoa que você mais ama. Ele não está nos convidando para renunciar e nunca mais falar com aqueles entes que nós amamos. Ele está nos convidando para que a gente faça uma reflexão de que eles não são objetos a serem possuídos, e aqui tem qualquer sentimento de posse. E aí a gente vai aprendendo que, na realidade, essas pessoas que mais amamos são os nossos companheiros de jornada, assim como tantos outros, porém, companheiros que estão mais próximos para oportunizar aprendizados bem profundos, não só pelos laços sanguíneos, mas pelos laços da afinidade também. De entendermos porque alguns passaram alguns anos e não continuaram em um outro ciclo da nossa vida e assim sucessivamente. Então, quando a gente desmistifica, principalmente, o que significa a morte, colocando dentro do nosso pensamento, do nosso coração, que é tão somente uma passagem, uma alteração do campo vibracional, a gente desapega do maior medo que rege a humanidade, que é o medo de morrer. É o medo do desconhecido. O que é que eu vou enxergar do outro lado? Quem vai me receber? Como meu pai está? Como minha mãe está? E aí a gente vai desapegando, às vezes, de buscas incessantes em casas espíritas, de cartas, de notícias, de tantas coisas que a pessoa mesma que vai se colocando em uma posição de vulnerabilidade. Da mesma forma que existem casas sérias, também existem casas charlatãs. E aí a gente vai dando todo o ouro ao bandido das nossas inseguranças e dos nossos medos. Porque na realidade a gente tem muito medo da morte também, né? E aí o desapego, ele vem justamente com isso, da gente verificar que a gente não precisa viver com sentimentos de posse. Nada é, tudo está. Então, quando eu internalizo isso, nada é, tudo está. Então, eu empreendo os esforços para que eu estude, para que eu me equilibre materialmente, para que eu tenha todos os meus anseios atingidos, dentro de uma tratativa e uma dinâmica natural. Porque nada é, tudo está. Então, se eu me apego efetivamente ao meu carro, se eu me apego efetivamente a tantas outras coisas, a vida vem para me dar uma lição, né? Tem gente que é tão apegada ao emprego, ao cargo, que não suportaria viver sem aquele cargo. Porque se a pessoa já foi muitos anos dentro de ali assumindo um cargo, quando a pessoa perde, a pessoa parece que perdeu o chão. Porque na realidade a pessoa se apegou ao cargo e esqueceu que ele estava ali e ele não era o cargo, né? Então muitas pessoas entram em depressões e colapsos mentais psiquiátricos porque na realidade se apegam a coisas, a fatos, a situações e deixam de viver plenamente a naturalidade enquanto está. E aí traz o sentimento de liberdade. Isso está com perfeita sintonia com a verdadeira liberdade. A pessoa apegada tem medo de perder, de ficar para trás, de não pertencer. Por isso, sente a necessidade de prender as pessoas, coisas, emoções, lugares, sensações. Então, quem nunca já viu a expressão fulana é Maria Chuteira? Fulana só está namorando com cicrano ou fulano só está namorando com fulana porque ele é deste cargo, porque ele tem esse carro, porque ele mora em tal lugar e ela está em busca de uma segurança. Mas que segurança? Que fragilidade emocional é essa que nos coloca comerciantes ali de sentimentos, de emoções a todo instante? Vá para o Águas de Aruanda, porque muitos que participam lá do Águas de Aruanda prosperam. Então você não está aqui no Águas de Aruanda por você e por seus guias. Você está por uma suposta prosperidade garantida por quem lá vai saber quem foi que recebeu. Mas você esquece que foi a história daquela pessoa e você não sabe qual foi o mergulho. Você não sabe qual foi a profundidade que a pessoa se colocou à disposição. Você não sabe. A fórmula serviu para ela, mas possa ser que para você não se encaixe.
O seu quebra-cabeça pode estar em outra caixa e não nessa. E a gente vai se apegando a tratativas e remédios distribuídos, parecendo que estamos em uma produção em série. Então, permita deixar ir o que está impedindo a vida se renovar. E a gente vai para um outro remédio, que é o remédio da percepção perfeita. Os hindus acreditavam na existência de Maya. Quem nunca já ouviu o véu de Maya? Retire o véu de Maya. Que em sânscrito significa o plano das ilusões, esse mesmo no qual estamos imersos. Somente a observação neutra nos permite captar com clareza a realidade das coisas e das pessoas. Se desejamos alcançar os benefícios da percepção perfeita, precisamos compreender que todos os erros e todos os sofrimentos atrelados a eles advêm da nossa incapacidade, veja que interessante, vem da nossa incapacidade de separar a ilusão que envolve cada coisa da verdade que ela contém em si mesma. A percepção perfeita. Isso é estar plenamente no agora, presente no que a gente está vivenciando no agora. Nos perceber, nos conhecer. Isso daí não tem preço. Separar a ilusão que envolve cada coisa da verdade que ela contém em si mesma. Qual a sua verdade? Porque às vezes a gente vem tocando a nossa vida, né, com falsas verdades, com ilusões, com crenças que a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo. A gente age numa robotização. E aí, em muitos momentos também, a gente deixa de fazer alguma experiência terapêutica, por exemplo, porque a gente tem medo de mexer na casa de marimbondo. Porque vai me tirar da zona de conforto. Porque eu já estou acostumado a tudo aquilo. Não, por favor, não me tire. Eu acredito que orixá é tudo aquilo que foi dito. Mas o que essencialmente você sente? O que é orixá para você? Se você pudesse paralisar a sua mente do que você ouviu e observar o que você sente, o que seria orixá para você? O que seriam guias espirituais para você? O que é ter Deus em ação plenamente no seu dia a dia? É muito bonito a gente colocar medalhinhas de Nossa Senhora Aparecida, do Divino Espírito Santo, a pombinha, muito lindo. Mas a gente tem que internalizar essa percepção perfeita do que aquele símbolo está para nós. Porque senão vai ser somente um biscuit, vai ser apenas um acessório ali qualquer, que tanto faz como tanto fez. Então a gente sai da robotização e vai aprendendo a essência verdadeira das coisas por meio da percepção perfeita. Através do silêncio, que é alguma prática meditativa, vamos escutando o que se passa dentro de nós e nos familiarizando com tudo isso. Confiar que a existência pode se desenrolar de acordo com sua sabedoria nata. Existe toda uma inteligência cósmica nos guiando para algum lugar. E seguirmos ancorados em nosso centro é a dádiva das dádivas. Então, mesmo imersos a toda essa inteligência cósmica, a gente não pode deixar de se conhecer, de saber qual é o nosso encaixe dentro de toda essa estrutura macro. E a gente vai para um próximo remédio, que é o remédio da compaixão. Chega até nós via coração, para despertar a lembrança da nossa irmandade espiritual. Muitas pessoas às vezes entram em casas espirituais, igrejas de outras crenças, enfim, de outros pertencimentos, e fala muito em irmandade espiritual. Mas na hora que o calo aperta, é cada um por si. É como diz aqui no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas estamos falando de uma irmandade espiritual. É uma irmandade muito mais profunda, em que o egoísmo não tem vez. Afinal, somos feitos da mesma matéria e da mesma essência, e estamos aqui para cumprir a mesma imprevisível travessia. A gente está aqui para seguir a mesma travessia. Eu sempre falo que na hora do desencarne, na hora da nossa passagem, ou como queiram chamar, da hora da morte, é cada um por si.
É uma porta que só dá um de cada vez. Um de cada vez. Então, por mais afinidade que eu tenha com qualquer pessoa aqui, eu sou convidado diariamente a praticar o desapego. Para poder entender efetivamente essa compaixão espiritual de mim, de toda a irmandade que eu estou inserido. O grande teste para saber se estamos de fato ligados aos nossos semelhantes é a capacidade de nos alegrarmos com o bem-estar e com o sucesso dos que nos cercam, numa espécie de co-satisfação. Isso aqui é bem interessante. Então é um amigo que passa na prova da OAB e eu fico muito feliz. Mas eu fico muito feliz não de inveja, mas porque ele está muito feliz, porque ele conseguiu atingir o objetivo dele. E em muitos momentos a gente se pega em egoísmos chatos, porque a gente ainda não consegue partilhar a felicidade do outro. Em muitos momentos a gente verifica nas redes sociais mensagens: coisas boas não devem ser compartilhadas, cuidado com o olho inimigo, cuidado com a inveja, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque a humanidade, ela se deixa levar ainda por sentimentos sombrios diante da alegria e felicidade do outro. Então, o meu grupo de amigos me causa um sentimento de pertencimento se eu estiver solteiro e afogando todas as minhas mágoas igual a todos eles. Mas se eu consigo um companheiro, uma pessoa que vá me dar uma outra perspectiva a dois, eu já me torno a ovelha negra daquele grupo de amigos. Então, não eram amigos. O filósofo alemão Nietzsche diz que sentir pelo mal e sofrimento nos outros pode ser um sentimento egoísta. Vejam que interessante. No fundo, temos autopiedade por perceber, de algum modo, que o mesmo pode acontecer para nós. Recentemente, uma festa, aqui, parte do camarote desabou. Então começa toda uma comoção nas redes sociais, pelo camarote, pelas pessoas que foram afetadas, lesionadas, enfim. Mas quem efetivamente está com compaixão a essas pessoas? Um avião cai, desaparece lá no Oceano Pacífico ou indo para outro local e as pessoas entram em toda uma paranoia por conta daquele desaparecimento ou daquela fatalidade, né? Um avião carregando os jogadores do Chapecó, do time Chapecó, não sei se vocês estão lembrando agora, causou toda uma mobilização no Brasil por conta da morte. Tudo bem, relevante. Mas quem efetivamente estava com compaixão verdadeira e não que se achando que poderia estar naquele avião e que aquele mal poderia ter acontecido com você ou com alguém que você amasse. Então isso é o que Nietzsche fala, que isso aí é um sentimento de egoísmo e não de compaixão verdadeira. Acontece que a verdadeira compaixão não se resume ao sentimento de benevolência, não é ser bonzinho. A compaixão não é você ser bonzinho. E aí vem um dos últimos remédios, que é o remédio do perdão sincero. Quando perdoamos sinceramente a alguém, estamos permitindo a ruptura de um elo negativo que nos mantinha aprisionados a criaturas que nos feriram. A gente rompe com todos esses elos quando a gente consegue prosseguir para o perdão sincero. É destrancando a porta do coração que temos acesso à abençoada leveza, à paz do Espírito que também mora em nós. Isso porque ao perdoar o outro, também nos perdoamos. E aqui eu vou abordar uma questão bem interessante, que já vou adiantar. Tem uma frase que diz assim: quem perdoa, esquece. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Quem perdoa, não é perdoar, é esquecer. Quem perdoa, esquece. Algo desse tipo. Perdoar não é esquecer. Porque perdoar, se for esquecer, não é aprendizado, não é caminho. É simplesmente uma pedra que eu coloco ali porque eu não quero enxergar. Perdoar é aprender com tudo aquilo que eu vivenciei, que não me fez mal naquele ciclo, enquanto eu não tenho o entendimento perfeito porque aquilo foi necessário chegar na minha vida. Então, o perdão sincero vem com a internalização do conhecimento e do aprendizado daquele fato que ocorreu naturalmente em minha vida.
Porque se perdoar for esquecer, então eu estou colocando várias coisas debaixo do meu tapete. E vai chegar um momento que eu não vou aguentar a carga psicológica e vai explodir. Então as pessoas vão entrar em doenças graves, não só psiquiátricas, mas também espirituais. Para chegarmos a esse estágio de perdão, temos que abdicar da posição de vítima e exercitar o desapego dos ressentimentos. Então isso daqui é fantástico, por isso que eu falei que o perdão sincero é um remédio, é um frascozinho desse, fantástico. Porque a gente é convidado a sair da posição de vítima e exercitar o desapego dos ressentimentos. Às vezes, quando a gente briga com qualquer pessoa, quer seja num relacionamento, numa amizade, família, enfim, em muitos momentos a gente vai passando toda uma lista de acontecimentos que desagradaram a você. E naquele dia que você fez isso, lembra que você me disse daquela forma, você agiu dessa forma comigo, tal. Isso você vai sempre se colocando na posição de vítima. Então o outro só fez coisas ruins para você. E você nunca fez nada de ruim para o outro. Jamais. Isso não existe. A gente deve sempre buscar o papel do protagonismo. Porque a gente vai exercitar o desapego dos ressentimentos. Eu lavo a minha alma plenamente diante do perdão sincero, porque eu pude observar qual o aprendizado. Às vezes uma invigilância emocional, psíquica, que atrai toda uma manifestação de falanges e legiões de obsessores. Existem pessoas dentro de uma normose, que é o sentimento de normalidade diante de algo que não é bom, que acha que processos obsessivos são naturais. Então, a pessoa busca um centro espiritual, faz um tratamento de obsessão, de obsessor, e daqui a pouco está com mais, está com o mesmo, está com... Como? Qual a postura efetiva que a pessoa está tomando diferente para se desassociar desse campo energético? Às vezes nenhuma. É como recentemente teve uma mensagem aqui no Águas de Aruanda, que o Preto Velho falou assim: quantos de vocês que estão aqui no hospital buscando uma cura, não só do espírito, mas do corpo, continuam a praticar os mesmos hábitos alimentares, comportamentais, quando cruzam esse portão? Às vezes a pessoa sai de um centro espiritual e vai para uma churrascaria, sendo que no centro espiritual trabalhou justamente a pressão alta e o grande teor de gordura no sangue. Mas os espíritos têm que fazer, então, mágicas e milagres para que a pessoa... Então, realmente, a pessoa vai ter que ir para todos os atendimentos de hospital espiritual, enquanto ela não tiver a consciência do perdão sincero para si, de se autoflagelar. Perdão não começa com esquecer, mas com reconhecer o que aconteceu e procurar compreender. Sugere o teólogo Márcio Fabre dos Anjos. Quem caminha com fé tem a firme certeza de que as coisas se resolverão, de um jeito ou de outro. Até tem uma mensagem lá no site do Águas de Aruanda, que o nome da mensagem é fé. Fé com F maiúsculo. E aí vai sendo feito um trocadilho com fé minúsculo e fé maiúsculo, que é bem interessante. Eu indico para que vocês busquem essa mensagem. O caminho é procurar não oscilar tanto entre o passado e o futuro. Comparar demais isso com aquilo. Julgar se está certo ou errado. Tente silenciar. Então tenha fé. Às vezes as pessoas, elas se encontram em contextos espirituais, contextos religiosos, contextos afins, mas a última coisa que elas têm é fé. Se a pessoa perde um emprego, diz logo que o orixá deve estar com raiva daquela pessoa. Deus deve estar punindo, talvez, por ela estar desempregada. Mas a pessoa não percebe a positividade que existe naquele momento, que a vida está dizendo o quê? Se profissionalize mais, se aperfeiçoe naquilo que você está. Às vezes você estava reclamando sempre de que aquilo que você estava fazendo era péssimo, que seu chefe era incompreensível, que você odiava acordar cedo para ir para aquele lugar. E a vida te dá de presente o convite para se retirar daquele local. E aí quando você se coloca na posição de desempregado ou desempregada, você vai logo para o papel de vítima
e dizer que algo de errado deve ter feito, alguma demanda devem ter mandado para mim. Que é mais fácil eu colocar no oculto, mas eu não observo que a todo momento eu estava pedindo para que o universo conspirasse a meu favor, que me retirasse daquele local. Eu dei os códigos ao universo para que aquilo se materializasse. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente fala, porque são códigos, são senhas que a gente vai lançando para o universo. Em algum momento, na roleta ali da vida, na roda de Sansara, aquele código é pego e se materializa. Então a gente vai percebendo que a fé espiritual é muito profunda. Cada crença define uma trilha de atitudes a serem manifestadas para o nosso crescimento espiritual, mas o que importa é o contato com a essência divina. A estrela guia nos torna criativos em abrir caminhos. E aqui eu encerro os 9 remédios para as dores da nossa alma. Bem interessante, bem profundo. São reflexões que, em um primeiro momento, parecem óbvios. Parecem reflexões óbvias. É tudo muito óbvio. Mas aí a gente deve parar para pensar. Por que a vida está me colocando sempre para escutar coisas óbvias? Coisas de que eu já sei. Então, por que eu não estou fazendo? Ou alguns ajustes ainda precisam serem empreendidos na nossa vida. Porque a perfeição, lamento informar vocês, não é coisa do planeta Terra. Mas o equilíbrio, esse sim, é algo completamente alcançável no planeta Terra. Mas precisa que a gente saia da nossa zona de conforto e busque efetivamente a coragem, a ousadia de querer desvendar quem efetivamente nós somos. Sair do estado de quem nós nos colocamos ou colocaram a gente para colocar quem a gente efetivamente é. Então esses são os 9 remédios para as dores da alma. Tenho certeza que contribuíram bastante para a história de vida de cada um de vocês. Muito obrigado.